Olá, esse aqui então é um carrinho feito com Arduino Uno. Arduino Uno está aqui, com o driver L298. O driver então conecta dois motores. Tem aqui uma conexão para esse motor, essa conexão para esse motor, essa conexão para esse motor. Não dá para ver aqui enrolado porque tem muito fio, mas aqui no programa eu coloquei o pino 4 e o pino 5 para um motor, o pino 7 e o pino 8 para o outro motor. Então esses dois pinos aqui estão para um dos motores e esses dois pinos aqui estão para o outro motor. Aqui no Void Loop eu posso conectar, eu posso ligar qualquer motor que eu quiser. Por exemplo, se eu colocar o pino 4 para high e o pino 5 para low, eu vou girar um dos motores. Então eu vou carregar aqui para o Arduino. O Arduino está ligado, está conectado, está carregado. Olha só, estou girando esse motor aqui. Ó. Tá vendo? Se eu colocar, o carrinho não está andando porque eu estou com o carrinho levantado aqui em relação ao nível da mesa. Então é por isso que ele não está andando, ele está girando em falso, né? Ele está levantado. Né? Mas se eu colocar aqui o 7 e o 8, eu vou girar o outro motor, olha lá. Está girando o outro motor. Certo? Se eu colocar nada, ele não gira. Olha lá, parou. Se eu colocar assim, high, low, ele gira para uma direção. Se eu colocar low, high, ele gira para outra direção. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar primeiro high, low, depois low, high. E vou botar, lógico, um delay de 1 segundo para que você possa ver, dá tempo de ver. Então, o que vai acontecer aqui? O motor, esse motor aqui, ele vai girar um segundo para uma direção, 1 segundo para outra direção. Então, olha lá. Eu acho que dá mais para ouvir do que para ver, né? Mas olha só. Então, eu vou desligar. O esquema desse carrinho é o seguinte: se você colocar os dois motores para a mesma direção, por exemplo, o motor controlado pelo 4 e pelo 5 e o motor controlado pelo 7 e pelo 8. Então você tem dois motores. Um motor é controlado pelo 4 e pelo 5, o outro motor é controlado pelo 7 e pelo 8. Né? Então, nesse esquema, com os dois motores, você tem o carrinho sendo controlado com dois motores. Então, esse motor aqui, ele é controlado pelo pino 4 e pelo pino 5. E esse motor aqui, ele é controlado pelo pino 7 e pelo pino 8. Se você colocar o pino 4 para high e o pino 5 para low, ele gira para uma direção. Tá? Se você botar high aqui e low aqui, ele gira para a mesma direção. Né? Então, se você tiver o carrinho com high e low, ele vai estar girando para a mesma direção. Ou seja, o carrinho vai estar indo para frente. Né? Se você colocar o carrinho para low e high, ao contrário, então se você inverter a polaridade,
você vai inverter esses dois eixos aqui. Então ele vai girar na direção oposta, né? Então isso aqui vai girar assim, para o outro lado, né? Então, se você colocar high, low, o carrinho vai girar os dois motores para a mesma direção. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Olha lá, estão girando os dois na mesma direção. Não sei se dá para ver aqui. Está girando os dois na mesma direção. Tá? Mas se você colocar high, low, low, high, um deles vai girar numa direção e na outra no oposta. Ó. Esse aqui está girando nessa direção e esse aqui está girando na oposta. Já se você botar os dois low, high, o carrinho vai para trás. Então o carrinho pode ir para frente, para trás, ou ele pode girar. Né? Então o carrinho pode ir para trás. Ele pode também ir para frente. Basta você botar low, high. Aliás, high, low. Se você botar high, low, o carrinho então vai fazer esse motor aqui vai para frente e esse motor também vai para frente. E o carrinho vai para frente. Né? Se você colocar um motor para ir para frente e o outro motor para ir para trás, você vai fazer o carrinho girar em uma determinada direção. Então, se você fizer assim, ó, se você fizer assim, pegar o 4 e o 5 e o 7 e o 8 ao contrário, ou seja, assim, certo? Um high low e o outro low high, um vai girar para frente, mas o outro lado vai girar para trás. Ou seja, o carrinho vai girar nessa direção aqui. Ó. Ele vai ficar girando, né, para esse lado. Então, a gente pode colocar aqui high low, para o carrinho ir para frente. E eu vou soltar um pouquinho o carrinho para vocês verem o carrinho indo para frente. Então o carrinho está indo para frente, eu vou soltar aqui, tirando aqui as coisas que estão embaixo do carrinho. Ó, o carrinho está indo para frente. Lógico que isso é uma questão de referência, né? O meu para frente aqui está para cima aí na câmera. Se eu colocar low, high, low, high, o carrinho vai para o lado oposto. Ó, ele está indo para lá agora, para baixo da câmera, tá vendo? Vou soltar ele aqui, ó. Já se eu colocar um deles low high e o outro high low, ao contrário, a tendência do carrinho é girar. Eu posso até botar o carrinho girando aqui para vocês verem. Eu só preciso soltar ele da USB, lógico, né? Então eu vou soltar ele aqui da USB e o carrinho vai girar, olha lá. Certo? Olha lá, ele está girando no sentido horário, certo? Já então, se eu colocar ao contrário, então aqui eu botei low, high, high, low.
Então eu vou botar o contrário, eu vou botar high, low, low, high. Então eu vou botar high, low, low, high. Vou aqui conectar de novo o Arduino, que eu desconectei para ele poder girar, né? Senão ele não ia conseguir girar. Opa, conectei de volta. Vou colocar o programa. Ele vai parar porque ele está gravando. Colocou o programa e agora ele está girando na posição contrária. Olha lá. Anti-horário. A câmera fica meio louca, que ele não consegue. Ai, opa! Ele não consegue focar, mas você viu que ele está girando ao contrário, né? Bom, então é isso. Muita gente pergunta o que vai acontecer. Ah, tá, não está conectado. Bem, muita gente pergunta o que vai acontecer se você colocar high, high ou low, low. Porque são duas condições que a gente não viu, né? Ok, vou parar o carrinho, parei o carrinho. Então são duas condições que a gente não viu. O que acontece se eu colocar o mesmo motor para high, high ou para low, low? Low, low ou high, high, o motor fica parado. Ele não anda, não funciona. O motor fica parado, ele não funciona. Tá? Ou seja, o carrinho continua parado. Ou seja, para o carrinho andar, você precisa colocar high, low ou low, high, dependendo da direção que você quer andar. Né? Para frente, para trás, rodar para a esquerda e rodar para a direita. Então, a gente pode até fazer aqui todas as condições. Então, a condição para frente é high-low, high-low. A condição para trás é low-high, low-high. Girar low-high, high-low. E girar na outra direção high-low, low-high. Para cada uma delas eu vou colocar um delay de 2 segundos. Acho que vai ficar melhor. Vou botar 2 segundos ao final de cada um dos comandos, para ele ficar 2 segundos fazendo a operação. E eu vou gravar e vou soltar o carrinho no chão, né? Porque aqui em cima da mesa o carrinho não vai fazer nada de muito legal. Aliás, o carrinho acabou de... Eu esqueci de colocar a presilha no carrinho, mas olha lá. Ele está variando. Então eu vou soltar o carrinho no chão e vou mostrar. É isso aí, pessoal. Confuso, mas o carrinho agora sumiu. Mas é isso.